Vamos para mais uma história do Reddit. Se não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder novidades que chegam por aqui diariamente. Não esqueça também de deixar um like no vídeo. Primeira história. Eu, 31, não gosto de tatuagem e minha futura esposa, 30, acabou de fazer uma no pior lugar possível. Como o título diz, eu não gosto de tatuagem. Eu não acho que você é especial por ter uma, não acho que você é uma pessoa profunda por ter um caractere chinês aleatório em sua pele, especialmente não gosto daquelas grandes intricadas que cobrem muita pele. Simplesmente não gosto. Dito isso, eu tenho amigos que têm tudo isso e tudo bem. Não está na minha pele. Não incomoda, e desde que possamos conversar sobre qualquer outra coisa, tudo bem. Aí entra a minha futura esposa. Estamos juntos há 5 anos. Ela está dolorosamente ciente dos meus sentimentos, mas ela ainda queria ter uma tatuagem antes de nos casarmos, um símbolo de nós para carregar com ela. Eu realmente não gostei da ideia, mas o que posso fazer? Eu a amo e que mal pode fazer uma tatuagem? Conversamos sobre onde ela deveria fazer e, é claro, veio uma sugestão. No ombro, na perna, nas costas, etc. Ela vai e faz e eu não posso estar com ela porque tem um cliente importante visitando no trabalho e folga é impossível. Ela me manda uma mensagem durante o trabalho. Ela me disse que está pronto, que ela me ama. Eu peço uma foto do resultado final e ela me disse que à noite será uma surpresa. Então finalmente chego em casa. Ela está toda arrumada, vestido preto super apertado, meias, tudo para uma noite de diversão. Ela me diz para tomar um banho e ela terá o jantar pronto. Enquanto isso eu peço para ver a tatuagem, ela me disse que mais tarde, fico frustrado. Vou tomar o banho, volto. Então vamos para a parte divertida. Eu não vi a tatuagem no pulso ou na perna dela, então penso que está nas costas, coxa superior, ou no ombro. Tudo bem com isso. Eu abro o zíper atrás dela, então ela volta e solta o vestido, matando instantaneamente o tesão. Ela fez a tatuagem no peito, acima dos seios. É grande e chamativa, tem contornos grossos, Isso não foi bom para mim. Ela ignorou completamente minhas opiniões. Ela desconsiderou os lugares onde concordamos que ela poderia fazer. É uma monstruosidade de uma tatuagem em um lugar onde eu sempre terei que vê-la se fizermos amor ou se ela usar um biquíni. Ou algo que tem um decote. É algo que também é pessoal para mim. De todas as coisas que ela mencionou que a tatuagem seria, ela nunca me disse isso. Ela disse que queria que fosse um presente para mim, para me mostrar sua dedicação. Eu me sinto desrespeitado, ignorado, como se meus desejos e vontades não tivessem nenhum significado para ela. Para mim, isso mostra o que ela pensa do meu status em nosso relacionamento, que ela poderá passar por cima de tudo que eu digo e tomar decisões drásticas sem se importar. Bem, uma consequência disso é que estou cancelando o casamento. Ela está em modo de surto, diz que achou que eu iria gostar, que queria mostrar sua dedicação a mim, que vai removê-la, basicamente qualquer coisa que ela acha que eu quero ouvir. Minha família entende minha reação. Eles conhecem minha posição sobre este assunto, sabem que não é algo que eu finjo odiar, mas secretamente amo. O lado da família dela está dividido, sua mãe é mais conservadora, então suas motivações não são muito claras. Seu pai está do meu lado, sua irmã está completamente do lado da irmã querida, seu irmão é neutro, não quer se envolver. Para mim, mesmo que ela remova a tatuagem, mostra a sua disposição em ignorar meu lado das coisas, fazer as coisas do jeito dela e depois correr. Para tentar consertar a merda eventual, não posso ter isso em um relacionamento. O que vocês acham? O casamento está definitivamente cancelado. Essa decisão não vou reverter. Quais passos você tomaria em relação ao relacionamento? Existe algo que vale a pena salvar aqui? É assim que ela sempre será, ou foi uma decisão impulsiva?
Qualquer conselho será apreciado. Obrigado. Atualização: continuaremos com o casamento conforme planejado. Percebemos que ainda precisamos trabalhar na nossa comunicação, mas também estamos dolorosamente cientes de como estávamos miseráveis durante todo esse episódio. Este foi nosso primeiro grande problema. O que aconteceu? Insegurança. Ela tinha essa ideia de que eu não achava que ela era dedicada ao nosso relacionamento, ela queria provar isso de alguma forma. Acontece que o resultado final não foi algo que a deixou muito feliz também. Minha reação inicial não ajudou e, nos próximos dias, as coisas saíram do controle. Depois da postagem aqui no Reddit, decidi que precisamos sentar e organizar as coisas. Eu a amo e ela me ama, e não havia razão para não conseguirmos desembaraçar essa bagunça. Por que eu odeio tatuagens? Tudo o que ela sabia é que eu não sou fã delas, mas não o motivo. Quando eu era mais jovem, muito mais jovem, fui terrivelmente abusado por alguém que tinha muitas tatuagens. Eu não relaciono pessoas que têm tatuagens com abusadores, mas também não sou fã da cultura da tatuagem por causa disso. Ela não sabia porque eu nunca falei sobre isso com ela. Suponho que nunca quis que ela pensasse que eu sou vulnerável ou que eu era. Você pode imaginar que, depois de todos esses anos, meus pensamentos sobre o assunto ainda estão confusos. De qualquer forma, ela ficou horrorizada ao descobrir isso e começou a chorar. Ela vai remover a tatuagem. Depois da postagem original, cheguei à conclusão de que a nova decoração de pele dela é algo com o que terei que conviver, mas, no final do dia, ela é quem eu quero e uma irritação leve não definirá nosso relacionamento. Eu disse isso a ela, mas ela removerá de qualquer maneira. Acho que ela está horrorizada com a revelação também. Decidimos fazer aconselhamento de casais para ver se é algo que funcionará para nós. Se um de nós se sentir desconfortável, não continuaremos. Também decidimos não ser idiotas um com o outro em questões mesquinhas. Vou usar shorts novamente, droga. Ah, essa foi uma conversa engraçada. Não vamos impor restrições um ao outro. Vou sair com os amigos e assistir futebol com eles novamente. Ela pode sair e encontrar suas amigas. Vamos trabalhar muito em nós mesmos individualmente como casal. Acontece que temos um problema de comunicação, mas as perspectivas são positivas. As inseguranças dela não queriam que eu saísse com amigos porque alguns deles são solteiros, e se eles levassem mulheres que me tentassem? Então, ela sempre tinha que estar lá, mas ela não gosta de futebol, então você pode ver para onde isso está indo. Estou feliz com os resultados do post original. Ela está feliz que eu tomei a iniciativa e quebrei o gelo. Meus medos eram de que ela tivesse feito a tatuagem como uma jogada de poder, mas não houve malícia. Eu quero um relacionamento de iguais onde uma decisão possa ser tomada como um casal. Vamos ver onde isso vai dar, mas os últimos 2 dias foram incríveis. Me fizeram esta pergunta, então aqui está a resposta: moramos juntos e possuímos uma casa 50-50. Na noite da revelação da tatuagem, eu fui para a casa dos meus pais e ela foi para a casa dos pais dela. Basicamente, até 2 dias atrás, nenhum de nós estava em casa. Ela disse que não quer estar lá se eu não estiver lá. Como nota final, isso poderia ter sido um grande erro para nós dois. A comunicação é fundamental. Eu incentivo os casais por aí a aprenderem com minha história e a se abrirem um ao outro. Se eu tivesse feito isso antes, nunca teria chegado aqui. Obrigado. Edith, esta última semana tem sido incrível para nós dois. Ela já consultou um especialista em remoção de tatuagens. Ele também é cirurgião plástico e tem um tipo recente de laser que é aparentemente muito bom para remover tatuagens. Ele disse que não haverá cicatrizes significativas, talvez onde as linhas são realmente grossas, mas ele acha que não será perceptível. Alternativamente, se ela optar por sessões menos intensas, poderá sair sem cicatrizes. Ela está feliz com isso. Ela também conversou com uma pessoa que fará a maquiagem para o casamento e eles já testaram um creme de cobertura de tatuagem. A tatuagem abriu todas as portas. Conversamos sobre nossas inseguranças, necessidades e desejos e sabemos onde
Ambos estamos bem. Não há muita diferença de opinião. Ela estava muito insegura sobre minha dedicação ao relacionamento desde o grande gesto da tatuagem. Essa insegurança foi imediatamente confirmada pela minha reação, porque ela racionalizou que, mesmo se eu odiasse tatuagens, se eu a amasse, trabalharia nisso. Ela estava faltando algumas informações do meu passado, no entanto. E, desde que tivemos tempo para conversar, espero que ela saiba que estou com ela e que minha reação não foi sobre ela, mas sobre meus sentimentos em relação a ela. Segunda história. Mais a namorada do meu pai do que o meu padrasto. História de fundo: minha mãe, 45, traiu meu pai, 46, há 7 anos, com meu agora padrasto, 50. Eu tinha 10 anos na época. Eu sabia que minha mãe tinha outro namorado, o que fez com que ele se divorciasse. Meu pai ficou arrasado, para dizer o mínimo. Meu pai lutou muito para conseguir a custódia de minha mãe porque ele não queria me perder de jeito nenhum. Ele acabou conseguindo a guarda compartilhada. Desde o divórcio dos meus pais, eu odiava minha mãe. Eu odiava que ela tivesse machucado meu pai. Lembro-me de meu pai se embebedando até dormir após o divórcio. Eu tinha 11 anos e tive que empurrá-lo para fora do sofá e limpar o vômito dele. Eu vi o que minha mãe fez com meu pai, e meu padrasto também era culpado por isso. Meu pai se recuperou e começou a fazer mudanças em sua vida e se tornou uma boa figura paterna para mim, mas ele ainda sofria com as consequências da infidelidade da minha mãe. Ele finalmente estava em um lugar melhor agora. Ele trabalhou o suficiente para construir um relacionamento comigo também. É suficiente dizer que o relacionamento que eu tinha com minha mãe nunca se recuperou. Eu odiava ir para a casa dela e ver ela brincar de família com um cara qualquer. Ela nunca fez um esforço para manter nossa família unida mais. Felizmente se tornou a esposa amorosa dele. Eu odiava também. Minha mãe tentou muito me fazer perdoá-la. Ela disse que estava arrependida e pediu desculpas. Eu nunca perdia uma oportunidade de lembra lá que ela foi quem quebrou minha família. Isso faria com que ela chorasse por sua própria filha não querer nada com ela. Mas eu não me importava. Eu trancaria a mim meu quarto o tempo todo e não sairia. Eu sempre deixei claro que não gostava do meu padrasto mesmo que ele também tentasse se desculpar. Qualquer presente que ele me desse eu dava para outra pessoa. No ano passado, minha mãe, Alan e eu tivemos uma briga enorme. Eu chamei minha mãe de prostituta que traiu meu pai e também a chamei de destruidora de lares. E disse: espero que seu próprio filho seja traído para que você saiba como é a dor. Alan gritou comigo que estava cansado da minha merda. Eu saí da casa deles e fui ficar com meu pai. Eu achei injusto que minha mãe vivesse feliz para sempre, enquanto meu pai foi deixado para trás para juntar os pedaços de nosso lar quebrado. Foi então que meu pai me sentou e me disse que eu nunca deveria ter falado com minha mãe daquele jeito. Claro, ela fez uma má escolha, mas ainda é minha mãe. Então ele me disse que a perdoou e que é melhor eu perdoá-la porque isso me fará livre. Meu pai explicou que, em sua terapia, percebeu que seu casamento tinha problemas. Ele achava que, só porque tudo seguia uma rotina e havia silêncio, isso era sinal de que tudo estava bem. No entanto, ele aprendeu muito sobre relacionamentos e sobre si mesmo nos últimos 7 anos e tentou se tornar alguém em quem eu pudesse me espelhar. Ele me disse que está namorando outra pessoa e que está feliz com a vida que tem agora, embora haja alguns gatilhos. Fiquei feliz em saber que meu pai estava bem, e isso me fez perceber que eu estava sendo irracional. Ainda estou chateada com a minha mãe, mas decidi dar uma chance a ela. Pedi desculpas tanto para minha mãe quanto para o meu padrasto. Também pedi desculpas aos filhos do padrasto. As coisas têm estado calmas e tranquilas por um tempo. Conheci a namorada do meu pai. Ela parece ser incrível. Ela tem 2 filhos menores de 10 anos. Embora ela seja muito mais jovem que meu pai, eu não me importei.
Desde que meu pai esteja feliz, estou feliz por ele. Então, alguns dias atrás, estava conversando com a minha mãe. Eu mencionei que tinha conhecido a namorada do meu pai esta semana e que ela parecia legal. A expressão da minha mãe mudou. Ela foi de estar sorridente para ficar carrancuda. Ela disse: eu não sabia que seu pai estava namorando. Eu disse que eu também não sabia, mas que meu pai está levando as coisas com calma. Eu disse que ela é realmente legal. Minha mãe então explodiu e me chamou de hipócrita. Ela disse que ela e meu padrasto tentaram durante anos fazer com que os perdoasse. Eles se esforçaram para tornar as coisas certas, e eu ainda não os aceitei, mas aceitei a namorada do meu pai imediatamente. De repente, ela é esta madrasta legal. Eu também estava com raiva, então eu disse: pelo menos ela não traiu meu pai como você. Eu também disse que nunca aceitaria meu padrasto como um bom ser humano porque ele é a razão pela qual cresci em uma família quebrada. Eu não lhes devo nada depois de como trataram o meu pai. Eu respeito mais a namorada do meu pai do que eles porque, pelo menos, ela não traiu e o deixou para juntar os pedaços da nossa família. Na verdade, ela é a razão pela qual meu pai está feliz agora, e ela sempre estará acima do meu padrasto. Eu saí furiosa e fiquei na casa de uma amiga. Sei que não deveria ter dito aquilo. Quer dizer, em primeiro lugar, meu pai e sua namorada estão namorando apenas há 6 meses. Minha mãe e meu pai foram casados por 13 anos e senti que exagerei a relação deles para minha mãe, mas me sinto como um idiota pela forma como expressei isso. Atualização. Este não é um relato muito empolgante, mas muitas pessoas nesta comunidade têm me mostrado amor e apoio. Também preciso abordar uma coisa: muitas pessoas criticaram meu pai por ser alcoólatra. Bem, ele não é um alcoólatra, ele não bebe há 6 anos. Sim, eu mencionei que ele afogava suas dores na bebida quando minha mãe traiu e após o divórcio, mas ele parou quando me viu tentando limpar seu vômito. Eu sei que ele estava errado, mas ele fez literalmente tudo para se redimir. Ele foi para a reabilitação e jogou fora todas as bebidas alcoólicas em casa. Ele foi à terapia e trabalhou duro em sua carreira. Ele até me levou para a terapia. Ele se desculpou por seu comportamento tóxico e também tentou ao máximo manter nossa família unida. Ele sempre deixou um espaço aberto para eu expressar meus sentimentos. Me sinto segura com ele, confio nele, ele nunca falou mal da minha mãe na minha frente. Sim, ele ainda sofre de ansiedade, mas está controlando isso. Eu odiava ver nossas vidas serem arrancadas, então não acho justo que você condene apenas meu pai quando ele mudou por mim. Ele se limpou, ele parou de ser alcoólatra, mas diga-me, minha mãe pode desfazer sua infidelidade? Além disso, sei que o casamento deles teve problemas, mas trair é a coisa certa a fazer? E eu não mencionei uma coisa importante, que é que meu padrasto e meu pai costumavam ser amigos até a descoberta da infidelidade da minha mãe. Ele também o excluiu da vida dele. Então, sim, vocês podem imaginar a dor que tanto eu quanto meu pai passamos, mas estou orgulhosa dele por manter a cabeça erguida. Então, agora a atualização: conversei com meu pai e marquei uma terapia com minha antiga terapeuta. Também sugeri que precisamos de terapia familiar. Meu pai me apoiou completamente e disse que vai procurar. Por fim, liguei para minha mãe para pedir desculpas, mas meu padrasto atendeu. Pedi para falar com minha mãe e ele disse que ela trancou-se em seu quarto porque está brava. Minha mãe tem esse hábito de se trancar em um quarto sempre que está brava. Perguntei por quê, e ele disse que eles tiveram uma briga sobre meu pai. Basicamente, minha mãe teve uma dica de que meu pai estava namorando alguém há algumas semanas quando o viu no mercado local com sua namorada. Na época, eu sabia que ele tinha uma namorada, mas não tinha contado para minha mãe. Ela tomou a liberdade de rastreá-la no Facebook, ou não sei como ela conseguiu o seu ID, meu padrasto a pegou várias vezes olhando a namorada do meu pai. Havia fotos dele e dela também. Então, a discussão deles foi que minha mãe estava basicamente obcecada pela namorada do meu pai e a estava perseguindo. Meu padrasto disse que é melhor eu não falar com ela por um tempo porque, claramente, ela tem alguns problemas próprios. Bem, eu não sei o que dizer.
Alguém me disse que ela estava com ciúmes de que meu pai seguiu em frente. Talvez seja isso. Eu posso ou não postar mais atualizações. Então, até lá, vejo vocês. Vou estar em terapia, trabalhando nas coisas por conta própria. Edit 2. Pelo amor de Deus, estou realmente cansada das pessoas me mandando mensagens e comentando que meu pai era um pai irresponsável que me usou como enfermeira. Alguns de vocês são tão cruéis que acham que minha mãe fez a escolha certa ao trair e deixá-lo. Para vocês, não tenho mais nada a dizer. Vocês são apenas um bando de corujas que só querem culpar a vítima aqui. Não, meu pai não era alcoólatra durante toda a vida. Isso só aconteceu quando ele confrontou minha mãe sobre a traição. Isso durou apenas 1 ano e não, ele não me fez limpar o vômito dele. Eu o vi coberto por ele, então eu limpei, então ele acordou e me viu. Eu não sei quantas vezes eu tenho que repetir. Isso foi a primeira e última vez que aconteceu. Vocês só veem essa parte, mas há tanto que vocês não sabem. Ele foi o melhor pai que eu poderia pedir, e eu não trocaria isso só porque uma vez eu tive que limpá-lo. Importo-me mais porque meu pai já limpou meu vômito inúmeras vezes quando eu estava doente, e ele fez isso sem reclamar. Não posso acreditar que vocês são tão patéticos que se fixam apenas nessa parte e não na parte em que ele realmente se limpou e tornou o mundo um lugar melhor para mim. Ele não era um pai irresponsável ou abusivo de forma alguma. Pais irresponsáveis não colocam suas filhas em terapia e lutam pela custódia delas. Atualização. Fico muito decepcionada com as pessoas que chamaram meu pai de um pai ruim. Alguns até disseram que ele abusou da minha mãe, que sempre foi alcoólatra, que era um jogador e um infiel em série. Alguns até disseram que meu pai nunca deveria ter minha guarda porque era um fracassado. Vocês me fazem questionar a humanidade. Aqui está um cara que sacrificou tudo por sua filha, colocou sua própria vida em espera para que eu não me sentisse desconfortável, e tudo que vocês têm é nada além de críticas a ele. Vergonha para vocês por criticarem alguém que já passou por o suficiente. Eu escolho perdoar meu pai porque ele reconheceu seus erros. Além disso, ele nem era tão alcoólatra assim. Ele nunca teve nenhum problema com álcool antes do caso da minha mãe. Geralmente, ele bebia em silêncio e nunca na minha frente. Foi a única vez que ele se deixou levar. Vocês não podem apenas olhar para isso, ou vocês são tão mesquinhos que estão fechando os olhos para seus sacrifícios? E não, meu pai não é um pai ruim de jeito nenhum. Acho que você não pode agradar a todos, as pessoas vão tirar suas próprias conclusões. Além disso, por favor, não insultem minha inteligência dizendo que não sei o que aconteceu nos últimos 7 anos. Tenho enlouquecido com isso. Perguntei à minha mãe por que ela fez isso. Eu até perguntei se meu pai era um marido ruim ou abusivo, e ela negou ambas as alegações. Além disso, recentemente passei pela mesma tragédia que meu pai. Descobri que meu namorado de 2 anos estava me traindo com minha amiga. Eu entendo meu pai agora que estou literalmente andando em seus sapatos. Estou realmente devastada, ainda choro muito por causa da traição que senti dessas 2 pessoas. Meu pai tentou de tudo para me animar. Não estou em contato com minha mãe, e eu só abri o Reddit para manter minha mente longe das complicações em minha vida. Mas, olhando como as pessoas estão literalmente arrastando meu pai pela lama, isso me deixou com raiva. Atualização. Muitos de vocês me enviaram mensagens pedindo para mantê-los atualizados. Então, antes de atualizar, sou muito grata a todos vocês que vieram me apoiar e apoiar o meu pai. Eu tentei ler suas mensagens e comentários, e sinceramente, essas mensagens positivas realmente me tocaram. Eu não fiquei chateada com os trolls. Eu também tive problemas com alguns deles, mas se eu disse algo ruim, por favor, me perdoe. Ainda sou jovem. De qualquer forma, voltando à atualização, bem, a partir da minha última postagem, vocês podem ver que eu de fato fui traída. É engraçado porque, na minha primeira postagem, eu mencionei que, na última vez em que briguei com meu padrasto, eu disse a ele que esperava que seu filho fosse traído para que ele soubesse como era. E agora aqui estou eu, perdendo meu namorado e minha amiga porque eles me apunhalaram pelas costas. Acho que é calma.
A separação ainda está fresca na minha mente, ainda choro às vezes pensando nisso. Mas estou feliz por ter meus outros amigos, obviamente, meu pai comigo. Então, espero que fique tudo bem. E sim, acabei indo para a Disney com meu pai e nos divertimos muito. Mas meu pai acabou ficando doente depois que voltamos. Por um tempo, ele está melhor agora. Acho que ele comeu alguma coisa ruim no caminho. Caso contrário, ele está bem finalmente. Falei com minha mãe. Ela veio me visitar na casa do meu pai. Meu pai raramente a vê, então ele também ficou chocado ao vê-la. Ela parecia um pouco deslocada, como se estivesse entrando em Nárnia. Ela queria conversar comigo e com meu pai. Meu pai entrou em seu quarto para nos dar um pouco de privacidade para conversar. Então, nos sentamos. Ela se desculpou comigo por agir tão irracionalmente, nunca levando em conta meus sentimentos. Não sei o que aconteceu, mas perguntei a ela se ela alguma vez sentiu culpa por ter traído meu pai. Ela chorou e disse que sempre se sentiu culpada pelo modo como as coisas terminaram entre ela e meu pai. Ela não entrou em muitos detalhes, mas naquela época meu pai e ela estavam tendo problemas no casamento. Ela e meu pai queriam resolver as coisas, mas ela ainda se sentia vazia. Então, meu padrasto apareceu e ela encontrou uma fuga em sua vida com ele. Ela disse que foi egoísta. Ela queria ter tudo, mas sabia que um dia suas mentiras seriam descobertas. E isso aconteceu. Ela mencionou que ela e meu pai se afastaram por causa do caso. Ela se arrepende e gostaria de ter lidado com as coisas de uma maneira melhor. Ela passou 7 anos ou mais com meu padrasto, mas no fundo ela ainda tinha sentimentos por meu pai. Algum dia, ela acorda e a culpa domina. Ela se arrepende de ter começado o caso. O problema não era meu pai ou meu padrasto, o problema era ela, e ela sabe que estragou muito as coisas. Eu também abri meu coração para ela sobre minhas lutas na vida, como tive que lidar com a queda do casamento deles e como isso me afetou nos últimos anos. Eu queria que ela tivesse acabado as coisas de maneira boa, em vez de apresentar um homem que se tornou o tormento da minha existência. Eu queria que ela não tivesse me pressionado a aceitá-lo, sabendo da dor que ele causou tanto para mim quanto para meu pai, e ele parece não sentir nenhum remorso. Dessa vez, ela chorou muito e disse que agora sabe o quão errado foi, mas achou que, se eu aceitasse meu padrasto, o caso não pareceria tão ruim para ela. Eu queria dizer a ela que ela era burra e que não é assim que funciona. Eu perguntei por que ela estava tão obcecada por Laila, a namorada do meu pai. Ela me disse que, desde o divórcio, sempre houve uma pequena faísca de esperança de que algum dia ela e meu pai voltariam a ficar juntos. Ela sabe que é tolice pensar assim, mas seu subconsciente estava lhe dizendo que ela e meu pai são um final do jogo. Mas descobrir que ele seguiu em frente e começou a namorar a deixou assustada. Eu disse a ela que isso era besteira, porque foi ela quem se casou com seu amante e teve uma família com ele. É tão nojento e imoral que ela ainda pensa assim, especialmente depois de ter sido a pessoa que traiu e saiu. Se ela ainda pensa que tem uma chance com meu pai, então ela é delirante ou simplesmente estúpida. Ela não pode editar como os outros se sentem e não pode controlar o que eu sinto. Ela diz que entende. Tem sido um desastre por muito tempo. Ela abriu sobre sua própria situação conjugal, que não está boa no momento. Eu também compartilhei minha história de ter sido traído. Ela tentou me abraçar e disse que tudo ficará bem. Isso só me deixou com raiva. Eu disse a ela que não preciso de sua simpatia agora, especialmente em assuntos de traição. Eu a amo como mãe, sou grata que ela tenha cuidado de mim, mas não quero falar com ela agora. Quero manter um pouco de distância até que ela resolva as coisas que estão erradas com ela. Ela precisa de terapia e só deve se concentrar em meu meio-irmão. Depois que nossa conversa terminou, minha mãe e meu pai conversaram em seu quarto. Eu não tentei ouvir ou escutar, então não sei sobre o que falaram, mas, depois de sair do quarto, minha mãe parecia muito derrotada. Depois disso, conversamos um pouco e ela se despediu de nós. Eu disse a ela que quero que ela esteja presente na minha formatura e em outros eventos importantes, mas quero ter alguns limites quando se trata do meu padrasto.
Então, isso encerra o capítulo da minha mãe por um tempo. E sim, meu pai sabe sobre o colapso da minha mãe, e é por isso que ele queria falar com ela em particular. Eu não acredito que esse problema esteja resolvido aqui. Sinceramente, um pouco porque meu pai e minha mãe não estiveram em contato por um longo tempo, e ele deveria saber disso. Do lado positivo, eu conheci os filhos de Laila. Desde que meu pai ficou doente, ela tem vindo frequentemente para cozinhar ou limpar. Às vezes, ela traz seus filhos, e eu gosto de brincar com eles. Eu sempre quis ter irmãos, e agora tenho 3. Espero que esta seja minha última atualização. Sinceramente, agradeço a todos que me deram bons conselhos e comentários. Espero que vocês tenham uma vida maravilhosa e muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias e dê likes. Se gostou, se inscreva no canal e ajude na meta de 9.000 inscritos. Uma boa noite, pessoal.